Meu nome é Rafael e estou com 29 anos. Preciso confessar que viajar é uma das minhas grandes paixões. Muitas vezes, em vez de dormir durante os voos, prefiro passar o tempo admirando a paisagem pela janela do avião. Há algo mágico em estar acima das nuvens, que me acalma e traz uma sensação de plenitude. O melhor de tudo é que tenho a sorte de ser remunerado por essas viagens. Contudo, nem tudo é perfeito. Meu entusiasmo por voar é quase tão forte quanto minha antipatia por aeroportos. Para mim, eles são sempre locais caóticos, repletos de pessoas impacientes e funcionários que aparentemente não estão dispostos a ajudar. Ao menos, é essa a impressão que passo aos outros. Na verdade, há uma razão mais profunda para meu desgosto por esses lugares. Uma memória persistente que me assombra todas as vezes que estou prestes a entrar em um aeroporto. Uma lembrança que me faz chorar como uma criança antes de dormir. Quando eu era apenas um garoto de 8 anos, já tinha tido algumas experiências de voo. Inicialmente, era uma criança obediente que não se afastava dos pais. Mas, com o tempo, fui ganhando confiança e acabei me metendo em apuros. Recordo-me de uma viagem específica que fizemos para a Itália, para visitar meus avós. Eu estava radiante com a perspectiva de saborear a deliciosa culinária e receber os presentes de Natal atrasados. No entanto, minha mãe não estava bem naquele dia, pois passara a manhã indo ao banheiro devido a algo que comera. Em um desses momentos, enquanto minha mãe estava ausente, estávamos na fila para despachar as malas. Fiquei irritado com meu pai, que se recusou a me emprestar seu telefone, pois estava concentrado em um jogo eletrônico. Aproveitei um momento de distração dele, enquanto conversava com outros passageiros, e saí da fila discretamente para procurar minha mãe no banheiro. Assim que soltei a mão dele e me afastei, meu pai percebeu meu desaparecimento e começou a procurar por mim, mas eu já estava distante. Caminhei em direção aos banheiros, certo de que seria fácil encontrá-los. Em restaurantes, normalmente não é complicado localizar os banheiros, mas o aeroporto era um ambiente diferente. Comecei a sentir que o tempo passava rapidamente, e ao perceber que não encontrava nenhum banheiro, decidi retornar para meu pai, mas não conseguia me lembrar de onde tinha vindo. Embora o aeroporto não fosse tão grande, para uma criança de 8 anos, parecia um imenso labirinto. Tentei manter a calma, mas as lágrimas começaram a escorrer quando percebi que estava perdido. Foi então que me aproximei de um casal que estava nas proximidades e perguntei se eles sabiam onde ficavam os banheiros. "Desculpe, garoto, é a nossa primeira vez viajando", respondeu o homem. Após alguns minutos, sentindo-me cada vez mais isolado, ele se abaixou e disse: "Você parece perdido. Talvez devêssemos procurar um policial." Antes que eu pudesse responder, uma senhora que ouvira nossa conversa se aproximou e me alertou: "Não se afaste dos seus pais. Isso os deixa preocupados." Ela falou comigo como se me conhecesse, depois se virou para o casal e comentou: "Sinto muito. Ele é um menino muito travesso." Apesar de tentar sorrir, percebi algo estranho em seu olhar. Após algumas trocas de palavras e sorrisos com o casal, ela segurou meu braço e começou a me guiar. "Não deve se afastar dos seus pais. Pode ser perigoso. Vou levá-lo até eles." "Desculpe, fiquei bravo com meu pai porque ele não me emprestou o telefone para jogar. Então, fui procurar minha mãe no banheiro", expliquei. A senhora continuou conversando comigo enquanto atravessávamos o aeroporto. "Os pais só querem o melhor para você. Tenho certeza de que você se diverte bastante, não é?" ela perguntou. Eu apenas abaixei a cabeça em resposta, evitando discutir. Caminhamos um pouco mais, e ela perguntou novamente: "Para onde você está indo, garotinho?" "Estou indo para a casa dos meus avós em Nápoles", respondi. "Meu avô tem um restaurante e sempre prepara comidas deliciosas. E minha avó tem alguns presentes que o Papai Noel deixou para mim." "Que família incrível você tem! Gostaria que todos fôssemos assim", comentou ela sorrindo.
embora eu percebesse uma ponta de amargura em suas palavras. Você está indo bem na escola? Ela perguntou. Nesse instante, notei uma placa indicando os banheiros, mas passamos direto por ela. Comentei com a senhora. Acho que passamos por um banheiro, não? Eu sei, mas acho que não, respondeu ela, e continuou falando como se quisesse que eu gravasse suas palavras. Naquele momento, reconheci a entrada do aeroporto e percebi que estávamos prestes a atravessá-la. Esta é a entrada. Por que estamos indo para lá? Meus pais estão lá dentro, questionei, começando a me sentir apreensivo. Não se preocupe, garoto. Sua mãe está lá fora te esperando. Ela acabou de me enviar uma mensagem, disse ela sorrindo. Mas aquilo me fez pensar. Como você sabe, se não pegou seu telefone? Você nem conhece minha mãe, respondi, desconfiado. Naquele instante, vi seu sorriso desaparecer e senti sua mão apertar meu pulso. A senhora tinha uma força inesperada. Não conseguia parar de pensar no que estava acontecendo, mas seu olhar me assustava. Já estava longe do meu pai, e a ideia de que algo ruim pudesse acontecer começou a me dominar. Lembrei do que meus pais sempre diziam sobre não falar com estranhos, muito menos ir a qualquer lugar com eles. E era exatamente isso que eu estava fazendo. Naquele momento estava apavorado e tudo o que queria era voltar para minha família. Sentia o ar me faltar e meus olhos se enchendo de lágrimas. A princípio, imaginei que a mulher fosse apenas robusta, mas depois percebi que sua força vinha de seu porte atlético. Senhora, meu braço está doendo, eu disse. Para onde você está me levando? Ela não respondeu, apenas continuou andando, me ignorando. Por favor, me solte, está doendo. Tentei me soltar, gritando e pedindo ajuda. Ao ouvir meus gritos, várias pessoas nos observaram, e isso a distraiu. Aproveitei o momento e consegui me desvencilhar de suas garras, correndo em direção à segurança. Contudo, quando achei que estava livre, senti um puxão no meu cabelo. Era ela, tentando me puxar de volta. A mulher me deu um tapa forte e, em um tom ameaçador, disse: Mateus, não me faça passar vergonha. Seus pais vão ficar furiosos que você fugiu. Queria dizer muitas coisas, mas as lágrimas me impediram. Claramente, meu nome não era Mateus, mas aos 8 anos eu não compreendia por que ela me chamava assim. Ela continuou a me puxar em direção à saída, enquanto as pessoas ao redor olhavam horrorizadas, mas a maioria seguia como se nada estivesse acontecendo, talvez pensando que era apenas uma avó rígida disciplinando seu neto. Do lado de fora, fomos até uma van branca, onde um homem de moletom e óculos escuros estava encostado. Ele olhou para a mulher e disse em tom baixo e agressivo: Como você pode causar tanto alvoroço aqui no aeroporto? Ao encarar seu rosto, senti um arrepio. O homem tinha olhos grandes, com olheiras vermelhas e respirava com dificuldade. Era evidente que ele era perigoso. Vamos, garoto, não dê atenção a ele, disse a mulher, ignorando-o. Nunca experimente drogas, ou você acabará como ele, ela aconselhou. Então, olhando para mim, ela se recompôs e disse: Sinto muito por ter batido em você. Vamos comer algo e depois te levo para seus pais. Prometo. Ela me colocou na parte de trás da van. E embora eu estivesse um pouco tonto quando vi a chance, mordi sua mão e tentei escapar. Contudo, não fui longe. O homem me agarrou pelo ombro, me virou e deu um soco no meu estômago. Depois me jogou na parte de trás da van como se eu fosse um saco de batatas. O que você está fazendo? Ela gritou para ele. Em plena luz do dia, seu idiota. Ligue a van. O interior da van estava escuro e mesmo chorando de dor, tudo que eu conseguia pensar era em escapar e voltar para meus pais. De repente, comecei a ouvir gritos e batidas do lado de fora, e a luz do sol invadiu o espaço quando as portas se abriram. Várias pessoas olharam com alívio, ajudando-me a sair daquele lugar terrível. Vi policiais correndo em nossa direção, cercando meus sequestradores. Finalmente me levaram de volta para meus pais,
que me abraçaram chorando de alívio. Eles estavam me procurando desesperadamente e haviam chamado a polícia logo após meu desaparecimento. Foi assim que perceberam o que estava acontecendo e saíram imediatamente para me procurar. Meus pais estavam aflitos e minha mãe chorava copiosamente. Eles prometeram que nunca mais permitiriam que algo assim acontecesse e que dariam mais atenção a mim. Enquanto ouvia suas palavras, não pude deixar de pensar que, se eu não tivesse mordido aquela mulher, ou se o homem não tivesse sido violento, ninguém teria percebido o que estava acontecendo. O que teria acontecido comigo se aquela van tivesse partido naquele dia? Após essa experiência assustadora, decidi que me comportaria melhor. Nunca mais me afastaria dos meus pais fora de casa, pois não queria que nada parecido acontecesse novamente. A sensação de estar preso e o medo que senti foram lições que levaria comigo para sempre. Portanto, é por isso que não gosto de aeroportos. Jamais imaginei que passaria uma noite inteira em um aeroporto, mas esse inusitado evento me surpreendeu. Em minhas viagens a trabalho, sempre procuro um local onde possa me hospedar confortavelmente. Contudo, durante a pandemia, a empresa decidiu reduzir despesas e, de repente, ficar em um albergue não era mais uma alternativa viável. Assim, me encontrei preso no aeroporto, aguardando um voo que partiria em 14 horas. Pelo menos eu já tinha cuidado do básico. Comi algo e encontrei um espaço razoavelmente confortável para me instalar. Antes de tentar dormir, fiz uma ligação rápida para o meu supervisor, Sr. Martins. Para ser franco, não estava com vontade de conversar, mas era parte das minhas responsabilidades. Mais um atraso, Pedro, ele comentou com o tom impessoal de sempre. Lembre-se de que é essencial estar pontual e preparado para amanhã. Ah, entendo. Como se eu tivesse escolha. Obviamente não disse isso a ele, mas apenas respondi: com certeza, senhor. Desliguei a chamada, sentindo que ele realmente não se importava com o que estava acontecendo comigo. Foi então que notei que meu celular estava prestes a ficar sem bateria. Que confusão, pensei. Precisava encontrar o carregador rapidamente, ou seria como voltar à Idade da Pedra. Vasculhei minha mochila, mas claro, não estava lá. Após alguns minutos, percebi que o tinha deixado em casa. Sem tempo a perder, me levantei e corri até a loja que tinha avistado mais cedo no terminal, mas para minha surpresa, estava fechada. Olhei para o relógio e percebi que já eram 2 da manhã. Perfeito. Agora só me restava esperar mais 11 horas. Com um cansaço acumulado, decidi que o melhor era tentar dormir um pouco. Então procurei um lugar próximo à loja, na esperança de que ela abrisse logo. Enquanto procurava me acomodar, minha mente voltou à conversa com o Sr. Martins. A possibilidade de uma promoção me fazia sonhar, mas era difícil não me sentir ansioso diante das circunstâncias. Acabei cedendo ao sono, mergulhando em um estado quase comatoso. Súbito, despertei ao ouvir um sussurro que parecia chamar meu nome. Algo estranho, como se viesse de algum tipo de tecnologia ao meu redor. Abri os olhos e vi que o luar iluminava o corredor vazio do aeroporto. Notei que não havia mais ninguém por perto, o que me deixou um pouco inquieto. Além do luar, uma placa piscava na loja, criando uma atmosfera peculiar. A voz continuava a reverberar em minha mente, despertando minha curiosidade e um leve temor. Olhei ao redor, tentando identificar a origem do som, e imaginei se o sistema de anúncios do aeroporto poderia ter captado algo que falei durante o sono. De repente, a ideia de ser o meu celular falando soava absurda. Será que é a assistente de voz? Pensei. Mas aquilo não explicava como sabia meu nome ou como teria funcionado se estava sem bateria. Enquanto refletia, levantei-me e comecei a explorar, em busca de respostas na escuridão do aeroporto. Não sabia se estava prestes a descobrir algo assustador ou se minha imaginação estava à solta. Seja como for,
a noite prometia mais surpresas do que eu poderia prever. A voz que ouvira seguia ecoando na minha cabeça, e eu me recusava a acreditar que estava alucinando. Fui até a loja, espiando através da porta de vidro, na expectativa de que alguém falasse comigo mais uma vez. Após alguns minutos de vigília e murmúrios para mim mesmo, percebi a estranheza da minha situação. Claro, devia ser apenas fruto da minha imaginação, pensei. Decidi tentar dormir novamente, mas uma pergunta persistia. Por que o aeroporto estava tão deserto? Sim, era madrugada, mas sempre há viajantes em lugares assim. De repente, uma ideia me tranquilizou. Talvez estivesse em uma área secundária, enquanto outros se encontravam no terminal principal. Isso me acalmou o suficiente para fechar os olhos. Contudo, quando estava prestes a cochilar, a voz retornou. Pedro, olhe para mim! Meu coração disparou. Não podia ser real, mas ao abrir os olhos, percebi que não era um sonho. A voz era nítida, e uma onda de pavor me tomou ao perceber que não era fruto da minha imaginação. Hesitei em responder, mas a voz se tornava cada vez mais insistente. Pedro, olhe para mim. Tentei ignorar, mas era como se estivesse preso em um filme de terror. Decidi que precisava descobrir a origem daquela voz e me levantei, caminhando na direção do som, assustado, claro, mas incapaz de ignorá-lo. Estranhamente, conforme me aproximava, a voz tornava-se distorcida, quase como se, em vez de palavras, eu ouvisse um bebê chorando. Cada passo aumentava minha ansiedade e, ao chegar à origem do som, uma voz clara e furiosa me surpreendeu. Não seja ganancioso, Pedro. Eu não entendia nada e senti que não podia ficar ali. Sem pensar, corri em direção ao som, sem saber o que me esperava, mas decidido a enfrentar o que fosse. Não estava preparado para o que encontrei. Fiquei estupefato ao ver uma figura sombria no corredor, próximo de onde eu estava. Ela rastejava em minha direção. Quando a luz da lua a iluminou por completo, vi seu rosto e meu coração quase parou. Era uma mulher pálida, de cabelos dourados, com uma expressão vazia. Seus olhos escuros brilhavam de forma ameaçadora. Havia sangue por todo lado, uma ferida aberta em seu pescoço e uma perna separada do corpo. O que mais me perturbou foi algo semelhante a um cabo saindo de sua boca, coberto de sangue. Fiquei imóvel, petrificado de medo. "O que você quer?" Gritei enquanto ela se aproximava. Cada movimento seu soava como uma máquina antiga e o rastro de sangue se espalhava pelo chão. Ela estendeu os braços em minha direção, silenciosa, e minhas pernas tremiam enquanto ela se aproximava. Quando finalmente tocou meu tornozelo, puxou-me para o chão. Fiquei paralisado por alguns segundos até recuperar os sentidos. Tentei me soltar, mas ela era incrivelmente forte e me arrastou facilmente. "Escute-me, Pedro", ela disse, com uma voz quase metálica. Abri bem os olhos, observando enquanto ela se aproximava para morder minha perna. Senti uma dor lancinante quando seus dentes afiados perfuraram minha pele. Naquele instante, ouvi um murmúrio, uma voz familiar ressoando em minha mente. "Você está bem?" Parecia o Sr. Martins, mas não era ele. De repente vi um homem corpulento e bem vestido atrás de mim, com uma expressão que rapidamente se transformou em um sorriso sinistro. Era a última coisa que eu precisava. Aquelas duas figuras ameaçadoras atrás de mim. Enquanto o monstro me mordia, o homem se inclinou e perguntou se eu estava bem, embora seu rosto demonstrasse indiferença. Minha adrenalina disparou e percebi que estava envolvido em algo muito maior e mais terrível do que imaginava. Assustado, percebi que estava cara a cara com um agente de segurança do aeroporto. Ele se inclinou e perguntou: "Está tudo bem com você?" Ouvi seus gritos e alguns passageiros ficaram preocupados. Fiquei sem palavras. Então, tudo tinha sido um pesadelo. Parecia que ele estava acostumado a lidar com pessoas adormecidas em aeroportos. Respondi que sim, tinha tido um pesadelo, mas estava confuso.
Olhei ao redor e vi apenas os rostos impassíveis de outros viajantes e funcionários do aeroporto, acolhendo o novo dia. O sol me atingiu em cheio no rosto e, quase cego, tentei organizar meus pensamentos, ainda imerso no pesadelo. Vi então uma jovem loira com menos de 30 anos conversando com seu bebê. Seu tom era quase agressivo e, quando olhei para ela, percebi que seu rosto era incrivelmente semelhante ao da mulher do meu pesadelo. Ao ouvi-la chamar o bebê de Pedro, tudo fez sentido. Claro, minha imaginação havia transformado aquelas vozes em algo aterrorizante. Ao perceber isso, senti um alívio misturado com horror, como se tivesse acordado de anos de pesadelos. A experiência no aeroporto me fez perceber o estresse que eu carregava devido ao trabalho. Apesar de tudo, não significava que eu abandonaria meu emprego. Não desistiria por causa de um pesadelo. Então, fui à loja, comprei um novo carregador e comecei a carregar meu celular. Enquanto fazia isso, enviei uma mensagem ao meu chefe informando que estava pronto para a reunião com nossos parceiros. Logo, anunciaram meu voo e entrei na fila com dezenas de outras pessoas. Atrás de mim estava a mulher loira, encostada no carrinho do bebê. Mas, de repente, vi algo que fez meu sangue gelar. Um cabo fino deslizou debaixo de sua saia, semelhante ao que vi em meu pesadelo. Ela percebeu e rapidamente o ocultou. Naquele momento, senti uma dor aguda na perna e olhei para baixo. Vi um líquido vermelho se espalhando pelo tecido branco das minhas calças e meu coração disparou. Olhei em volta e vi o agente de segurança que me acordara, observando-me. Seu olhar parecia saber de algo que eu desconhecia. Percebi que a linha entre a realidade e meus pesadelos estava se confundindo. A paranoia me envolveu e a pressão do ambiente era esmagadora. Sentindo-me preso em um ciclo de medo, ofegante, caí de joelhos. O homem se aproximou rapidamente, mas eu não sabia mais o que fazer ou para onde ir. A escuridão tomou minha visão e, antes que eu percebesse, desmaiei. Quando recobrei a consciência, estava em uma sala médica, conectado a uma infusão com uma enfermeira ao meu lado. Ainda bem que acordou, você vai ficar bem. Descobri que havia contraído Covid-19, com febre de 41 graus, o que causou meus delírios. O agente de segurança me encontrou tremendo e suando no banco onde adormeci. Ele relatou que tentou me despertar, e embora eu tenha reagido brevemente, logo desmaiei. Ele me levou ao pronto-socorro. Tudo o que aconteceu depois foi fruto de delírio, mas a memória é tão vívida que até hoje pareceu real. Sem dúvida, a experiência mais aterrorizante que já vivi. Momentos na vida podem nos atingir de maneiras inesperadas, transformando o ordinário em algo extraordinário. Foi o que aconteceu comigo há 7 anos, enquanto trabalhava como agente de segurança em um aeroporto. Esse local, sempre repleto de pessoas de todas as partes, me proporcionava encontros fascinantes e situações inusitadas. Na época, eu era um jovem de 24 anos, cheio de energia e entusiasmo pelo meu trabalho. Entre os colegas, havia um em particular, João, que sempre me fazia rir durante nossos intervalos. Ele era uma presença constante e positiva, algo que valorizava muito. No entanto, uma certa rotina começou a chamar minha atenção. Um homem, aparentemente de 40 anos, que sempre vestia uma camiseta preta e calças cinza, aparecia no aeroporto quase todos os dias. Ele segurava uma placa com o nome Sorridente, e sua expectativa por alguém era evidente. Inicialmente, ele irradiava alegria, como se estivesse prestes a encontrar alguém querido. Mas à medida que os dias passavam e essa pessoa não chegava, a transformação em sua expressão era inegável. O brilho nos olhos dele se apagava e a tristeza tomava conta. Ver esse homem dia após dia, sem conseguir o que esperava, começou a me incomodar profundamente.
Eu sentia um desejo crescente de ajudar, de compreender o que o afligia, mas a cada tentativa de abordagem, minha coragem falhava. O trabalho me mantinha ocupado, mas a imagem daquele homem não saía da minha cabeça. No terceiro dia, decidi que precisava falar com ele, entender sua história. Quando finalmente criei coragem, ele já não estava mais lá. Perguntei aos passageiros se alguém tinha visto o homem misterioso, mas ninguém parecia ter notado sua presença. Isso me frustrou ainda mais. No dia seguinte, ele apareceu novamente, e dessa vez eu não podia deixá-lo ir sem respostas. Quando me aproximei, fiz perguntas diretas. Por que você está sempre aqui? Seus familiares ainda não chegaram? Posso ajudar de alguma forma? Mas ele não respondeu. O silêncio dele era perturbador, e a atmosfera ao nosso redor pareceu se transformar. Subitamente, comecei a sentir um calor intenso, e as palavras ficaram presas em minha garganta. Era como se algo invisível estivesse me puxando para baixo. O mundo começou a girar, e antes que eu percebesse, tudo ficou escuro. Acordei em um hospital, cercado por amigos e policiais, todos com expressões de preocupação. Fui informado de que havia sido filmado agindo de forma violenta, tentando destruir tudo ao meu redor. Eu não conseguia acreditar no que via nas imagens das câmeras de segurança. As palavras que saíam da minha boca eram de raiva, algo que não fazia sentido para mim. Meus amigos e a polícia estavam mais preocupados comigo do que com o ocorrido, e sugeriram que eu procurasse ajuda psiquiátrica. Aquilo era um fardo mental que eu não sabia como carregar. Nada fazia sentido. A única lembrança era a conversa com aquele homem. Fiquei paralisado, confuso e perplexo por dias, sem conseguir voltar ao trabalho por uma semana. Contudo, a necessidade de retomar minha rotina me levou de volta ao aeroporto. Assim que entrei, vi o mesmo homem novamente. Meu corpo reagiu de maneira estranha, meu coração disparou, e eu soube que algo estava errado. Ele não era apenas um homem triste, mas representava algo mais profundo e perturbador. Quando nossos olhares se cruzaram, senti um arrepio. O rosto dele estava pálido, os olhos vermelhos, e foi então que percebi que não estava sozinho. Ao lado dele, uma mulher e uma menina, provavelmente sua esposa e filha, estavam também. Seus rostos desfigurados e olhos quase caindo eram assustadores. Apesar disso, sorriam de maneira inquietante, como se estivessem presos entre a vida e a morte. O terror tomou conta de mim. Comecei a murmurar orações, pedindo proteção a Deus, sentindo que algo obscuro pairava sobre mim. Era como se eu estivesse sendo sugado para um abismo do qual não conseguia escapar. O ar no aeroporto tornou-se sufocante e o riso sinistro da família ecoava em meus ouvidos. Após aquela experiência, nada mais parecia igual. Compreendi que, por vezes, lugares aparentemente comuns carregam histórias não contadas. A imagem daquele homem e sua família ficou gravada em minha mente. Naquele dia, decidi que seria o meu último no aeroporto. Fui até a administração e entreguei minha carta de demissão. Não sei como estava a minha expressão, mas pela maneira como o administrador me olhava, eu sabia que o pânico estava estampado no meu rosto. Nunca mais voltei, e até hoje não vivi algo semelhante. Não tenho ideia de quem era aquele espírito ou a história por trás dele. Nunca imaginei que uma só palavra pudesse ter um impacto tão profundo na minha existência ao longo dos anos. No entanto, aqui estou eu. Para quem desconhece, a coulrofobia é o medo irracional de palhaços. No entanto, no meu caso, não é tão irracional assim. Vou explicar o motivo. Tudo começou em um aeroporto, há aproximadamente 8 anos, quando eu estava prestes a visitar meus pais. Embora suas casas não ficassem longe o suficiente para exigir um voo, optei por viajar de avião por ser mais rápido e confortável, e eu adorava a experiência de voar. O que eu não esperava
era que essa escolha transformaria minha vida de uma forma surpreendente. Você já sentiu aquela sensação desconfortável de estar sendo observado? Uma sensação de que há olhos fixos em você, embora não consiga identificar de onde vem esse olhar ou quem o observa. Pois bem, era exatamente essa sensação que eu experimentava naquele instante. Porém, ao contrário do habitual, eu sabia exatamente quem estava me observando. Uma figura sinistra, um palhaço de maquiagem grotesca, posicionado do outro lado da sala de espera. Inicialmente optei por ignorá-lo, supondo que ele apenas desejava me deixar desconfortável. Contudo, após alguns instantes, não resisti e voltei a olhar para ele. Para minha surpresa, ele não estava mais onde o tinha visto inicialmente. Havia se aproximado de mim. Isso gerou em mim um pânico imediato. Por que ele estava se aproximando? O que ele queria de mim? Eu franzi o senho, desconfiado, e comecei a sentir um calafrio. Decidi que precisava alertar alguém. Então me levantei e fui procurar um segurança, na esperança de resolver a situação rapidamente. Expliquei a um policial desavisado tudo o que tinha acontecido, mas quando ele foi procurar pelo palhaço, ele havia sumido. O guarda deu de ombros e mencionou que não era incomum perder alguém de vista naquele ambiente, o que era verdade. No entanto, isso apenas aumentou minha inquietação. Após uma breve parada no banheiro, decidi encontrar um lugar seguro para me sentar e acabei me trancando em um cubículo na área de embarque. Ainda me sentia um pouco desconfortável. Quando achei que estava seguro, percebi uma respiração próxima, o que me desconcentrou completamente. Apavorado, permaneci imóvel e, ao olhar para baixo, vi um par de sapatos de palhaço enormes no cubículo ao lado. Meu coração parou. Eu não conseguia acreditar que ele estava ali. O palhaço então começou a soar uma buzina assustadora ao meu lado, como se soubesse o quanto eu estava aterrorizado e estivesse se divertindo com meu desespero. Finalmente abri a porta e saí correndo dali, mas o palhaço veio atrás de mim, soando aquela buzina horripilante. Meu coração disparou e, mesmo ele estando a alguns metros de distância, acelerei o passo, correndo pelo corredor em direção ao segurança, gritando por ajuda. Relatei novamente o ocorrido e juntos fomos ao banheiro, mas como esperado não havia sinal do palhaço. Senhor, não há ninguém atrás de você. Está se sentindo bem? Ou isto é algum tipo de brincadeira? Perguntou o guarda, olhando para mim com ceticismo. Não, havia realmente um palhaço lá, e ele estava me perseguindo há pouco. Ele era enorme e estava bem aqui, buzinando ao meu lado. Eu juro, assegurei ansiosamente, cada vez mais frustrado. O guarda não estava convencido. Seu olhar deixava claro que ele não acreditava em uma só palavra do que eu dizia. Ele insistiu. Tem certeza de que não era apenas uma criança brincando? Em um aeroporto, se alguém assim estivesse presente, já teríamos visto ou ouvido. E até agora, ninguém relatou nada. Por favor, acredite em mim e chame alguém. Isso é sério, implorei, embora soubesse que ele não acreditaria. A última coisa que eu queria era ficar ali, esperando que os médicos confirmassem que eu estava perdido em minha própria loucura. Assim, lá estava eu, tentando desesperadamente justificar minha experiência, enquanto o palhaço assombrava minha mente de uma forma mais assustadora do que o acontecimento em si. No final, eles nunca encontraram o palhaço, mas estou totalmente convencido de que ele esteve lá e não tinha boas intenções. Talvez ele tenha conseguido se esgueirar pelo aeroporto ou removido sua fantasia e maquiagem, passando despercebido. Desde aquele dia, não consigo olhar para um palhaço sem que memórias sombrias retornem. Toda vez que ouço uma piada envolvendo palhaços, as imagens retornam, lembrando-me que algo obscuro está por vir. O que vivenciei no aeroporto nunca será apagado da minha mente. A fobia me domina para sempre e, no fundo, sei que aquele palhaço nunca me deixará em paz.
Meu nome é Sofia e estou vivendo uma aventura inesquecível como estudante de intercâmbio nos Estados Unidos. Desde que cheguei, embora o tempo tenha sido curto, consegui fazer muitos amigos e me surpreendi com a simpatia das pessoas ao meu redor. Tudo é bastante distinto do México, minha terra natal, onde a cultura e os costumes são diferentes. Em meio a essa nova experiência, uma situação inquietante aconteceu com minha companheira de jornada, Clara. Desde pequenas, sonhávamos em explorar o mundo, e Clara estava empolgada para finalmente realizar esse sonho. Ela sempre foi uma pessoa extraordinária, mas sua trajetória não tem sido fácil. Perdendo a mãe ainda criança e lidando com um pai que não é exatamente carinhoso, Clara enfrentou dificuldades. O relacionamento deles é complexo. Ele sempre foi indulgente consigo mesmo e, por vezes, negligente com ela. Depois de muito esforço e dedicação, Clara conseguiu economizar e finalmente comprou uma passagem de avião. Era a realização de um sonho e, de maneira generosa, ela adquiriu 2 bilhetes. Um para ela e outro para mim, sua amiga de longa data. A felicidade que senti naquele dia é indescritível. O dia da nossa viagem chegou e combinamos de nos encontrar no aeroporto. Clara atrasou-se um pouco, mas isso não nos preocupou, pois ainda tínhamos tempo. Quando ela apareceu, meu entusiasmo se desvaneceu ao vê-la acompanhada pelo pai. Foi como um balde de água fria. Assim que nossos olhares se cruzaram, senti a animosidade dele em relação a mim, quase como uma presença tangível. Essa tensão não era novidade, dado o relacionamento complicado deles. A presença do pai a fazia recuar e os dois pareciam estar constantemente em conflito. O fato de ele ter convencido Clara a almoçar antes do embarque me deixou inquieta. Ele me observava com um olhar avaliador. Normalmente, sou comunicativa, mas naquele momento fiquei em silêncio. De repente, ele irrompeu em fúria. "Pare de olhar para mim, sua insolente!" ele vociferou, enquanto Clara me lançava olhares de desculpas. "Estou avisando, você não pode afastar minha filha de mim. Não vou permitir que uma garota como você a influencie negativamente." "Você arruinou a vida dela", ele bradou. Se isso não fosse suficiente, ele despejou minha comida sobre mim, manchando minhas roupas e acusando-me de ser desonesta. Fiquei paralisada, sem compreender a situação. Não havia feito nada para provocar tal reação. Permaneci imobilizada e assustada com o que poderia acontecer. Estava claro que aquele homem não estava em seu juízo perfeito. Clara ficou petrificada e eu estava nervosa, com o coração acelerado. Afastei-me alguns passos, tentando explicar que eu não havia feito nada para merecer aquele ataque e que, se ele não se acalmasse, eu chamaria a segurança. Em um piscar de olhos, ele avançou contra mim como um touro enfurecido. Nunca fui atlética, mas naquele momento corri como se minha vida dependesse disso. Gritava por ajuda enquanto ele me perseguia. Minha resistência estava se esgotando e logo senti suas mãos ao redor do meu pescoço. Pensei que aquele seria meu fim. Minha respiração estava comprometida e por um instante acreditei que iria morrer. No entanto, em meio ao desespero, vi guardas de segurança correndo para contê-lo. Eles conseguiram afastá-lo de mim e a raiva dele se transformou em frustração ao ser imobilizado. Apesar do alívio momentâneo, estava claro que ele não havia desistido. Rapidamente, saquei o spray de pimenta que sempre levo comigo e borrifei em seu rosto. Isso não o deteve completamente, mas o desorientou o suficiente para eu escapar. Não fui longe, pois isso o deixou ainda mais furioso. No entanto, os guardas conseguiram contê-lo novamente. Em meio ao caos, precisei adiar meu voo. No final, isso foi a melhor decisão que poderia ter tomado. Mais tarde, Clara veio até mim e culpou-me por tudo. Disse que seu pai teria problemas com a polícia por causa do ocorrido. Aquilo me afetou profundamente. Senti-me responsável, mas também indignada por ela me culpar.
tendo presenciado o ataque injustificado de seu pai. Ela afirmou que eu havia dado um olhar errado para ele e que fui a causadora da briga. Desde então, Clara nunca mais falou comigo. Tentei contatá-la, mandar mensagens, mas ela não respondeu. Senti a falta dela e da amizade especial que tínhamos. Porém, percebi que talvez ela não fosse a amiga certa para mim. Foi doloroso aceitar isso, mas às vezes precisamos reconhecer que algumas pessoas não merecem nosso vínculo. Embora compreenda que ele é seu pai, culpando-me por um ataque que poderia ter sido fatal sem razão, era demais. Refletindo sobre a experiência, percebi que, apesar da dor da perda, ganhei força e entendimento sobre o verdadeiro significado de amizade e lealdade. Uma amizade deve ser baseada em respeito mútuo e apoio, não em culpa e manipulação. Essa jornada me fez valorizar ainda mais as pessoas que realmente se importam comigo e estou grata pelas lições aprendidas. Eu aceitei um trabalho no turno da noite, algo completamente novo para mim. Já tinha um emprego diurno, mas essa era uma oportunidade de aumentar minha renda. Morava perto do aeroporto, então ir até lá à meia-noite não me trazia nenhum inconveniente. Minhas responsabilidades incluíam limpar os pisos e banheiros e garantir que tudo estivesse em perfeito estado de funcionamento. Eram poucas horas de trabalho, mas eu não previa que estar sozinha em um lugar tão grande e desolado àquela hora seria tão assustador. Por volta de 1 da manhã cheguei ao aeroporto. O supervisor, que parecia exausto, entregou-me as chaves e disse: "Tudo está pronto na entrada do banheiro. Estarei de volta às 4 horas. Perguntou se eu tinha uma lanterna e eu confirmei. "Então, não se preocupe. Apenas ligue o interruptor quando precisar." Assim que ele saiu, comecei a limpar a sala de espera. O silêncio era tão profundo que os meus passos ecoavam pelo espaço vasto. Quando cheguei à área central, acendi as luzes e me deparei com uma imensidão vazia. Enquanto esfregava o chão, olhava pelas janelas para os aviões imóveis, parecendo enormes estátuas de metal. Absorvida em meus pensamentos, fui subitamente interrompida por uma risada feminina que quebrou o silêncio. "Tem alguém aí?" perguntei. "Você não deveria estar aqui sem autorização." Olhei ao redor, mas não vi ninguém. Imaginei que minha mente estivesse pregando peças em mim. Voltei à limpeza, mas após algum tempo, ouvi passos pesados dirigindo-se aos banheiros. "Deve ser alguém que entrou sem que eu percebesse", pensei. Decidi verificar, mas as luzes se apagaram subitamente. "O que está acontecendo?" exclamei, sentindo meu coração disparar. Peguei minha lanterna e, ao iluminar o canto do banheiro, vi uma mulher de estatura mediana, com longos cabelos negros. Ela estava de costas para mim, impossibilitando ver seu rosto. "Com licença, senhorita, você não pode estar aqui", falei, tentando disfarçar o tremor na voz. Seguia até o banheiro, pensando que poderia oferecer ajuda. O local era padrão, com uma parede cheia de espelhos e cabines. Acreditando que ela tivesse entrado em uma das cabines, pedi gentilmente: "Por favor, saia, não quero problemas." Não houve resposta. Naquele instante, uma sensação estranha tomou conta de mim, como se o ar carregasse algo sombrio. A mulher não saiu. Então, esperei alguns segundos, iluminando a escuridão com a lanterna. Decidi inspecionar cada cabine, abrindo uma a uma com o coração acelerado. Ao chegar à última, fui tomada por um medo paralisante. Não havia ninguém além de mim na escuridão fria. "Devo estar sonhando", pensei. Joguei água no rosto para despertar, e ao verificar o relógio, vi que já eram 2 da manhã. Ainda havia muito trabalho pela frente, mas a tensão no ar era palpável. Não conseguia me livrar da sensação de que algo sobrenatural estava acontecendo. Procurei o interruptor para acender as luzes, mas meus pés pareciam presos ao chão. Enquanto limpava, notei marcas de sangue pela pista e senti um suor frio percorrer minhas costas. "Isso não pode estar acontecendo", pensei, alarmada.
Resolvi ligar para o supervisor, mas meu telefone estava sem sinal. Com a mão trêmula, liguei a lanterna novamente e segui as marcas de sangue que conduziam para o outro lado do aeroporto. O sangue era tão espesso que as pegadas pareciam desenhadas. Caminhei até uma grande sala de espera, repleta de balcões, com um corredor estreito que terminava em uma porta que parecia levar a um porão. As pegadas pararam diante da porta e, enquanto ponderava se deveria ou não entrar, ouvi uma respiração pesada do outro lado. Quem está aí? É melhor sair antes que eu tome alguma atitude. Antes de terminar a frase, a porta rangeu e se abriu, revelando apenas escuridão. Iluminei o espaço com a lanterna e avistei um grande olho me observando das sombras. Uma lágrima de sangue escorreu de sua pequena pupila. Fiquei paralisada, meu coração parou ao sentir aquele olhar fixo em mim. Eu só conseguia pensar no terror crescente por estar sozinha naquele aeroporto. As portas estavam trancadas desde que o supervisor saiu. Então quem poderia ser? De repente, uma mão fina e esquelética surgiu pela fresta, chamando-me com seus dedos ossudos. O olho grotesco continuava a me encarar enquanto ouvia novamente a risada da mulher. O chão pareceu abrir-se com uma força invisível. Queria gritar e fugir, mas naquele momento um grito aterrorizante ecoou pela sala, fazendo todas as janelas se estilhaçarem. Nunca tinha ouvido tanto vidro se quebrar de uma só vez. Me joguei no chão, cobrindo a cabeça com as mãos e chamando por ajuda. Não sei quanto tempo permaneci assim, mas o medo me paralisou. Então, um vento gelado roçou minha pele, como se alguém estivesse ao meu lado. Abri os olhos e vi uma mulher que me causou calafrios. Ela estava tão próxima que eu sentia sua respiração glacial no rosto. Seu rosto estava tão machucado que apenas um olho restava. O outro tinha desaparecido e sangue escorria por sua cabeça. Ela me encarava e tentou falar, mas apenas um som distorcido saiu de sua boca. Fiquei tão petrificada que não consegui gritar. Um sorriso sinistro surgiu em seu rosto, seus dentes manchados de sangue. Subitamente, ela me tocou com um dedo quebrado e tudo escureceu. Acordei com alguém jogando água no meu rosto enquanto chamava meu nome. Abri os olhos lentamente e me vi no chão confusa. Percebi que devia ter desmaiado. O supervisor me ajudou a levantar, perguntando o que havia acontecido. Não consegui contar nada, pois ao olhar ao redor, notei que as janelas estavam intactas. Os vestígios de sangue haviam sumido e a mulher desaparecera. Sabia que ele não acreditaria em mim. Então, lembrei-me da tarefa de finalizar a limpeza e, com grande esforço, consegui concluir meu trabalho, enquanto ele permanecia ao meu lado, preocupado. Nunca mais voltei àquele aeroporto durante a pandemia e não desejo estar sozinha em um lugar assim novamente. Não sei quem era aquela mulher, mas histórias de aeroportos assombrados, onde almas de passageiros perdidos vagam pelos corredores após o pôr do sol, buscando uma nova chance de viver, me vieram à mente. Ainda bem que não a segui até o porão. Não quero nem imaginar o que poderia ter acontecido. Durante uma fase marcante da minha vida, morei em Denver, Colorado. Em um certo final de semana, senti uma necessidade irresistível de abandonar a rotina. Então decidi ir para São Francisco, onde alguns amigos organizam um festival de música anual em um bar de motoqueiros próximo a Big Sur. Esse evento é muito menor que festivais famosos, mas possui um charme único, repleto de personalidade. A maioria dos frequentadores também são músicos, criando um ambiente de camaradagem e alegria. Foram 3 dias mergulhados em música, risadas e celebração, o que geralmente exige uma semana inteira para a recuperação. Contudo, a experiência é tão incrível que compensa qualquer cansaço. Após essa aventura musical, embarquei em um voo de volta para o Colorado, ainda sentindo os efeitos profundos de uma ressaca monumental.
O itinerário incluía uma conexão em Chicago antes do trecho final para Denver. Sentei-me à janela do lado esquerdo do avião, onde havia apenas 2 assentos. Ao meu lado, no corredor, estava uma mulher de meia idade com o típico ar de uma mãe do Colorado. Trocamos algumas palavras educadas antes de eu sucumbir ao cansaço e me acomodar no meu cantinho, desejando apenas dormir. Pouco depois da decolagem, coloquei meus fones de ouvido e iniciei um filme no meu iPod com a intenção de relaxar até adormecer. Notei em alguns momentos que ela parecia espiar por cima do meu ombro e até murmurou algo como "ótimo, me ignore", o que me deixou intrigado. No entanto, naquela hora, considerei que talvez eu estivesse exagerando e continuei tentando relaxar. Percebi que ela rabiscava intensamente nas margens de um livro encadernado em couro. Curioso, percebi que o livro estava repleto de anotações quase indecifráveis e era um manual de alcoólicos anônimos. Imaginei que ela estivesse enfrentando suas próprias batalhas, o que me fez sentir uma pontada de empatia, e assim consegui me acalmar e finalmente adormecer. Ao aterrissarmos e os passageiros começarem a desembarcar, a mulher permaneceu imóvel, imersa em seus escritos, enquanto eu lutava contra o mal-estar e a impaciência. Com o atraso, as filas atrás de nós começaram a avançar, e eu, precisando urgentemente pegar minha conexão, pedi que ela se movesse, indicando o corredor. Para minha surpresa, ela riu de maneira estranha e respondeu: "Ah, você não vai a lugar algum." Confuso e sem palavras, tentei explicar que precisava sair do avião. Ela insistiu: "Mas você prometeu que nunca me deixaria." A situação começou a chamar a atenção dos outros passageiros, que nos observavam com espanto. Senti-me compelido a esclarecer que não fazia ideia do que ela estava falando. Assim que saímos da aeronave, ela continuou me seguindo, dizendo que precisaria vir comigo. Deixou para trás todos os seus pertences no avião e me acompanhou pelo terminal, comportando-se como se nada estivesse acontecendo. Cheguei à área de espera com a mulher ao meu lado, exibindo um sorriso enigmático. Finalmente, perguntei diretamente por que estava me seguindo e sua resposta foi chocante. "Porque eu te amo e você prometeu-me que nunca me deixaria." Os estranhos ao redor olhavam para mim como se eu fosse o vilão da história. Desesperado, neguei qualquer promessa e reforcei que não a conhecia. O trem chegou e ela entrou junto comigo, persistente em tentar segurar minha mão. Enviei uma mensagem para a garota com quem eu estava saindo, relatando o que estava acontecendo, mas meu telefone morreu antes que eu pudesse receber uma resposta. A mulher parecia cada vez mais assustadora, com um olhar vazio e um sorriso perturbador que me deixava em alerta, como se algo inesperado pudesse acontecer a qualquer momento. Com o trem cheio de passageiros em silêncio, comecei a sentir que estava perdendo a sanidade, gritando por ajuda sem obter resposta. Ao desembarcar no próximo terminal, corri para o portão de embarque, ainda com ela atrás de mim. Vi uma mulher em uniforme de segurança e senti um alívio imenso. Perguntei se ela era policial, mas ela apenas observou a mulher atrás de mim, enquanto os outros passageiros evitavam se envolver, intensificando minha sensação de isolamento. Desesperado, procurei um policial no balcão e expliquei a situação, tentando manter a calma. Os policiais inicialmente riram, talvez achando que era uma brincadeira, mas ao perceberem minha seriedade e o desespero em meus olhos, decidiram me ajudar. Pediram nossos cartões de embarque e expliquei que ela havia deixado suas coisas no voo anterior. Eles rapidamente fizeram algumas ligações e me levaram por uma porta, deixando a mulher para trás. Fui colocado no avião antes dos outros passageiros e quando finalmente começaram a embarcar, percebia-se simpatia e curiosidade nos olhares dirigidos a mim. O homem atrás de mim perguntou o que havia acontecido e quando contei uma versão resumida, ele mencionou que a mulher havia surtado, sendo levada algemada. Nunca mais ouvi falar daquela mulher e até hoje me pergunto o que passava em sua mente.
Raramente compartilho essa história, pois parece surreal. Nunca descobri quem ela era ou por que imaginou que eu havia prometido algo a ela, muito menos amor eterno. Quando me lembro de seu olhar e da frase "Você me prometeu que nunca me deixaria", sinto um frio na espinha. Não é uma história de terror convencional, mas foi uma experiência assustadora para mim e ainda me deixa apreensivo sempre que penso nisso.